Oi pessoal, tudo certo? Hoje a gente tá aqui para mais uma review de Sherlock, dessa vez do segundo episódio da quarta temporada, The Lying Detective, e que episódio! Ah, foi emocionante. Que episódio ótimo! Eu acho ótimo. que ele foi bem equilibrado, teve bastante ação, bastante visuais loucos, teve bastante emoção, uma coisa que a gente viu com o Sherlock, foi muito emocionante. Foi bastante emocional esse episódio. Bastante. Essa temporada tá bem dark também, assim, tá bem diferente das outras, achei. E esse episódio reforçou, assim, esse caráter mais bizarro da série. E ao invés de que nem no primeiro episódio, que foi um mistério dentro de um mistério dentro de um mistério, dessa vez é um mistério linear com um twist. Vários twists, na verdade. Um pouquinho de mistério e um twist. Uhum. Um twist, né? Tem twist. Eu acho que tem mais de twists ali, porque a gente... Tem um twist que é responsável por diversas coisas, mas é um twist. Tá, vamos lá. A gente começa com o Watson. Uhum. A gente vê um tiro, que é ele lembrando da Mary sendo assassinada. E daí ele tá na cadeira de uma terapeuta, conversando com ela. E daqui a pouco, do nada, aparece um carro em alta velocidade e um helicóptero. Depois dele dizer que Sherlock vai se fazer saber quando ele quiser ser. Quando ele quiser aparecer, quando ele quiser encontrar o John, ele vai se fazer ser notado. E daí corta, e daí a gente vai pro Sherlock, que tá louco. Uhum. Voltou a se drogar. Fora da casinha. Completamente fora da casinha. E ele tá na casa dele, e tem esse cara estranho na casa dele, que eu não sei se ele é de verdade ou se ele é uma alucinação. Uma moça com um vestido vermelho, falando que o pai dela teve uma reunião com o pai dela, os acionistas da empresa do pai dela, em que ele deu um soro pra eles perderem a memória, pra ele contar o grande segredo dele. E o grande segredo dele é que ele queria matar alguém, só que ela não consegue lembrar quem que ele queria matar. Ela diz que é uma palavra, mas que ela não consegue lembrar. E o pai dela é nada mais, nada menos que um bilionário filântropo mega conhecido em Londres. E o Sherlock acha a ideia muito genial, assim. De primeira, ele tenta enxotar ela da casa, porque acha que ela é meio louca. E aí ele começa a notar indícios de que ela é suicida, de que ela tá sozinha na casa dela, etc, etc, etc. E ele começa a se dar conta de que talvez isso que ela tá falando é verdade. E aí eles saem pra dar uma volta e comer batatas. E eles vão conversando sobre o Sherlock e o pai dela, e quem o pai dela tá tentando matar, e como é que ela se lembra das coisas que ele disse nessa reunião. Até que ele chega à conclusão de que a palavra que ela não lembra é anyone, e ele é um serial killer. E esse é o grande mistério, que na verdade não é um mistério. Ele já sabe, todo mundo já sabe, nós já sabemos, ele só tem que provar que isso é verdade. E aí é aí que o John entra na história toda. Aí tem uma cena muito louca, porque quando ele tá com essa mulher e ele começa a viajar no que ela tá falando e tal, ele começa a ter uma alucinação que pega tudo aquilo, na verdade todo esse encontro deles dois, e eu acho que talvez tenha a ver até com o fato dele estar bem drogadão, utiliza todos aqueles parafernálias visuais que Sherlock é conhecido por fazer. Então tem ele totalmente zoado, andando de ponta cabeça dentro da casa, tem ele fazendo aquelas malabarismos de mudar de cena, daqui a pouco ele tá na rua, e ele tá tocando tudo e de repente desce uma cortina e ele tá dentro de novo da... Sim, toda essa sequência é sensacional. É muito bem feita, muito bem dirigida, e como Sherlock sempre foi uma série que soube interpretar muito bem as coisas visuais que o Sherlock consegue ver nas coisas, eles fizeram isso de uma forma... A doideira deles eles fizeram de uma forma muito chamativa, muito bem feita. Sim, e um detalhe que o Mycroft tá sempre de olho nele, né? Sim, Ele saiu da casa, ele não tinha saído da casa há 2 meses, eles falam, né? Desde que a Mary morreu, ele não tinha saído da casa dele. E eles querem nos enganar pra gente pensar que aquela mulher não é de verdade. A Miss Hudson parece que não viu ela, diz com quem ele tá saindo. O Mycroft pergunta se ele tá sozinho e alguém diz eu não tenho certeza. Então tudo isso nos leva a crer que talvez ela não seja de verdade, não seja real, seja só uma alucinação do Sherlock. Mas ele tem esse papel, que é o papel onde a gente vê no começo, quando ela tá contando a história, ela anotando.
as coisas que foram ditas naquela reunião, naquele papel. Então a gente começa a pensar que talvez o papel tenha chegado a ele de algum momento, de algum jeito, e que ele tenha criado toda aquela situação na mente dele. Então é aí que entra o John. A Miss Hudson vê ele muito louco, ele começa a tomar altas drogas, fica muito louco com uma arma e falando um monte de besteira. Aí ela pega, dá um chá pra ele, aponta uma arma pra ele e leva ele pra onde tá o Watson, fazendo as sessões de terapia dele, numa cena muito engraçada, que é ela correndo com o carro dela. Sim, e indo chorar pro Watson, que o Sherlock tá muito mal, que se ele promete ir lá ver o Sherlock quando ele estiver por perto e tal, e daí ele promete, e daí ela abre o porta-mala e o Sherlock dentro do porta-mala. E o Sherlock ainda revela que planejou tudo aquilo, né? Exatamente. Há 3 semanas atrás ele já preveu todos os passos do Watson. Todos os passos do Watson, exatamente. Porque daí quem liga pra ele, o bilionário, que ele acha que é um serial killer, dizendo que o carro dele tá indo lá buscar eles pro almoço e que o Sherlock tinha dado aquele endereço do Watson 2 semanas atrás, sendo que o Watson tinha decidido ir lá, tipo, há 4 dias atrás. Isso porque o Sherlock também xingou ele pelo Twitter, acusando ele de assassinato, né? Sim, ele já tinha acusado ele de assassinato nas mídias sociais, ele já tava louco, todo mundo sabia que ele tava, então, usando isso como mote, o bilionário resolveu lançar um serial novo chamado Serial Killer e usar o Sherlock para fazer um media stunt, uma campanha publicitária viral. E o que começa daí é meio que uma dança os dois de gato e rato entre o Sherlock e esse bilionário, que, desculpa, a gente não lembra o nome, eu só lembro que é aquele cara que tá em tudo que é filme e ele sempre é mal, que ele tá no Capitão América. Ele é o Dr. O Capitão América é o Cidade Invernal. E eles ficam meio que numa dança do Sherlock dando indicações que ele sabe. Dando indicações não, dizendo na cara que ele sabe que ele é e que ele tá esperando o cara confessar. E o cara dizendo que ele é, mas ao mesmo tempo não dizendo, assim, muito nas entrelinhas. Só dando a entender, e a gente já consegue ver que cara escroto que ele é. E tem uma cena muito engraçada, que é de uma enfermeira dizendo que ela ama o blog do Sherlock pro Watson. E o Watson dizendo que é ele que escreve o blog e ela não acreditando. E aí quando o Sherlock sai, ela diz: eu adoro seu blog é muito bom. É ele que escreve. É você que escreve? Sim, sou eu. O blog tá meio ruimzinho, né? Decaiu um pouco. Daí tipo... Ele mostra que ele é muito influente na sociedade inglesa. Inclusive ele compara ele à rainha, que se ele fizesse alguma coisa ou a rainha fizesse alguma coisa, ninguém ia poder fazer absolutamente nada. As pessoas iam se dobrar por causa... Porque ele é rico, ele é influente. Exatamente. Dinheiro e poder te livram de qualquer coisa. Verdade. E eu achei legal que ele falou sobre a Murder House, não o Murder Hotel, que a gente viu no AEGS Hotel, que é aquele hotel que o cara construiu o hotel só pra matar pessoas. Eu achei isso muito engraçado também. E ele também cita uma maneira, num momento muito engraçado, assim, de referências bem interessantes, que ele fala, como se fosse o serial killer, como se fosse o assassino orangotango. O Sherlock fala que ele desvendou. Mas na verdade o Sherlock nunca desvendou um assassinato, um serial killer orangotango. Na verdade isso é uma história Sherlock Holmes, escrita pelo Edgar Allan Poe, que é os Mistérios na Rua Morgue, e que tem um orangotango solto que começa a matar pessoas. E é um cara que é um detetive estilo Sherlock, que resolve os casos como Sherlock, e que depois o Sir Arthur Conan Doyle utilizou ele como referência para construir o Sherlock Holmes dele. Massa, muitas referências. Uma baita de uma referência muito divertida. Continuando, depois de eles irem na aula das crianças, esse bilionário resolve mostrar para eles o cômodo favorito dele no hospital inteiro, e é o necrotério. Então ali já é outra conversa. Ele tenta demonstrar muito o quão longe o poder dele vai. Tipo, quando a enfermeira fala pra ele que ela acha que serial killer é um assunto que não se deve ser falado pra crianças, e ele diz: Fulana, quantos anos você trabalha aqui? Ela diz 7 anos. 7 anos, é um grande tempo. E daí ela cala a boca, e daí ele fala a mesma coisa pro legista que tá lá. Enquanto isso, o Sherlock tem os 20 minutos pra ele ser preso, pra ele ser desvendado, ser desmascarado de vez. Tem essa também, o Sherlock roubou o celular dele, mandou uma mensagem pra alguém e disse que em 20 minutos ele vai ser desmascarado. E aí, quem aparece em 20 minutos é a filha dele, que seria a mulher que estaria lá com o Sherlock, só que não é a mesma mulher.
E é interessante porque, assim, desde o começo do episódio, o episódio vem dando dicas de tudo aquilo que vai acontecer. Ele te dá todas as dicas possíveis, porque no flashback original mostra a filha do cara, que é essa atriz, ele drogando ela, ele falando, ela conversando com ele. E na cena seguinte, quando ela lembra das coisas, já troca, porque quando é ela contando pro Sherlock é outra pessoa completamente diferente, que é a pessoa que o Sherlock lembra. Então quando ela aparece, ele tem um choque, a gente tem um choque, porque a gente não sabe se aquela ali é uma filha falsa dele, de repente. E aí é que a coisa fica mais tensa, mais interessante. E o Sherlock fica tão louco da cabeça, porque ele tinha acabado de tomar uma dose no banheiro, porque ele já tava sentindo falta. Ele fica completamente louco, ele pega um bisturi, acusa o cara de pegar um bisturi e corre com o bisturi pra frente do cara, e o John salva ele, e o John dá um pau nele. Bota ele no hospital. Que ele é obrigado a ficar no hospital, ser internado lá. E daí a gente tá pensando, não, isso é o plano deles. É o plano deles. Porque o cara é um serial killer. Porque nessa hora a gente já tá começando a duvidar. Começa. Porque o Sherlock tá tão loucão que a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Muito louco. E daí acontece uma das partes mais emocionais do episódio, que é quando o Mycroft tá tentando procurar qual é a fonte de toda essa loucura do Sherlock, e o Watson acha o CD da Mary, e no CD a Mary tá dizendo pro Sherlock salvar o John, e a única maneira de salvar o John é permitindo que o John salve ele, porque o John nunca vai aceitar ser salvo. Verdade. E daí ele diz pro Sherlock ir pro inferno pra valer, não fingir. E enquanto isso ele tá lá na cama de hospital e aparece o bilionário. E a gente descobre que ele usa o hospital pra matar as pessoas. Porque quando tava sendo construída a ala, que ele deu dinheiro pra construir, ele pediu pro arquiteto construir várias passagens. E o jeito que ele mata as pessoas é indo na cama deles e dando muito soro pra eles. Ou asfixiando eles no sono. E parece que é acidente e nada, ninguém dá trela. E aí ele fala, óbvio que ele confessa pro Sherlock, né? Porque qual vilão que não confessa pro seu arquirrival no momento que ele acha que ele vai matar ele? Mas nesse momento é interessante também porque o Sherlock usou de uma coisa que desde o começo o cara quer contar. Sim. O cara junta as pessoas porque ele disse, eu preciso contar pra alguém. E é o que também... que quando ele fala, ele diz assim, finalmente eu me libertei, sabe? Contei pra alguém, eu precisava contar pra alguém, eu só posso contar pra quem morre. Foi bem legal essa cena. E pra quem ele dá o soro da memória, né? Ele dá o soro da memória, exatamente. E aí o John salva ele, né? Que era o que a gente esperava que acontecesse. Aí a gente descobre que dentro da bengala do John já tinha umas 3 semanas atrás um dispositivo de gravação. E ele gravou toda a confissão dele, e quando ele foi preso, como Misa disse, ele começou a falar e não parou mais. Porque ele mesmo confessou porque a prova não valia. A prova não valia nada, mas ele mesmo confessou e não queria parar de falar. Muito Exatamente. Bom. Mas o episódio não termina aí. Não, começa aí, ele começa aí. Então, oficialmente o John e o Sherlock estão juntos de volta. Aí aparece eles juntos na casa do Sherlock. E ele se preparando pra ir embora, porque a Molly vai chegar, porque eles estão fazendo turnos pra vigiar o Sherlock, pra ele não ter uma recaída. E o episódio inteiro, o John tá vendo a Mary. A Mary é tipo outro ele falando com ele mesmo, ele falando com ele mesmo. E daí, no momento mais emocionante do episódio, ele finalmente admite que ele traiu a Mary. E o Sherlock fica chocado, porque o Sherlock não sabia. E a Mary, que ele fica chocada também. Ela não fica chocada, né? Ela só ri, ela sabe, né? Ela é ele. Sim, exatamente, mas é legal que ela faz uma cara... Eu acho que é uma coisa que ele guardou, mas é uma cena muito boa, muito emocional. A cena que o Martin Freeman, né? Chora, é uma cena que... Eu quase chorei junto, assim, foi realmente muito emocional a cena. Foi bastante. É uma série que a gente tá 4 temporadas acompanhando, e quando a gente finalmente vê um personagem destruído, assim, e abrindo o coração, a gente sente com ele, assim. É verdade. Foi uma puta de uma cena, uma puta de uma interpretação, os dois ótimos, o texto ótimo, muito bem feito, sem cortes exagerados, ali uma cena aberta pra deixar eles, sabe, botando pra fora tudo aquilo, muito bom. Excelente. E aí ele admite que o Sherlock não matou a Mary, que a Mary se jogou na frente da bala, foi escolha dela,
E o Sherlock diz que ele não sabe como gastar esse favor, essa dádiva, esse presente que a Mary deu pra ele, que é a vida dele. E também foi bem emocionante pro Sherlock, sabe, né? Ser aquela pessoa estoica, sem sentimentos, sem nada. Mas é só ele mudou balela bastante. mesmo. Ele mudou bastante. Mas o episódio não terminou aí! Agora vem a melhor parte do episódio. Agora vem a parte tensa do episódio, que é o Watson com a terapeuta dele. E aí ele tá conversando, e aí a terapeuta pergunta sobre o irmão secreto do Sherlock, que foi revelado no começo do episódio, quando exatamente. Que é o Watson, na verdade, faz uma piadinha. Ele descobre, ele meio que descobre, porque o Mycroft diz que ele não deixaria isso acontecer novamente. E aí o Sherlock deduz que isso significa... Sherlock não, Watson. Ai, desculpa, eu sempre acho que o Sherlock deduz, aí eu esqueço que é o Watson. O Watson deduz que ele tem um irmão secreto, que aí se revela é, na verdade, uma irmã secreta chamada Euros. Ela era a filha do bilionário que foi atrás do Sherlock e comeu chips com ele. E ela era a morena da flor. Não, ela era morena. Era morena? Parecia ruiva. Ah, ok. Então. Tá, se ela for ruiva, avisem, porque pra mim ela parecia uma morena. A EXX, com quem o Watson tava tendo um caso. Que não era muito era meio óbvio, acho que ia acontecer isso, assim. A melhor parte é que o Sherlock acha a carta. É verdade. E ele começa a investigar a carta, e ele coloca a carta contra a luz, e tá escrito Misfit. Então, e agora? É o Moriarty que ele tá atrás, ou é ela? Eu acho ou que é ela tem alguma coisa a ver com o Moriarty sempre esteve trabalhando pra ela. Ela talvez seja comparsa do Moriarty. Talvez. Eu achei que ela fosse dizer que ela era Moriarty, que ela era irmã do Moriarty, entende? Quando ela falou de nomes esquisitos. Não, eu gostei dessa revelação, que foi obviamente inesperada, mas ela foi muito bem colada ao longo da história. Porque a cena... Aí que vem uma coisa interessante, a cena final é ela dando um tiro no Watson. O cara vai ficar mais bonita com um furo. Ela dá o tiro, a gente não sabe o que acontece. A cena inicial do episódio é uma arma disparando, mas é uma arma disparando em frente a uma parede parecida com a que ela tava. Não é a parede do aquário. E a cena seguinte aparece o Watson deitado. Como se ele estivesse pensando, mas na verdade como se ele tivesse caído. Então, o episódio inteiro tá dando essas dicas, sabe? E aí eles fazem o mesmo jogo que eles fizeram com a Pérola Negra dos Borgia no primeiro episódio, eles fazem nesse. Que é tipo, o irmão do Sherlock. Tipo, mas eu só chutei aquilo ali, não acho que é verdade. E o Mycroft fica, o irmão do Sherlock, ninguém, sabe, eles não levam a sério. E aí quando tu vê no final, puta, era isso mesmo. Da outra vez era a Pérola dos Borgia, vai ser a Pérola dos Borgia. Pum, não era a Pérola dos Borgia. Eles brincam com essas expectativas muito bem. Exatamente. Então parecia uma coisa tão absurda, mas ela se concretizou e agora vamos ver como é que vai se desenrolar essa season finale aí. Que promete. Promete mesmo, season finale, domingo que vem já, infelizmente. Esse foi o segundo e penúltimo episódio de Sherlock. Tristeza. Parting with such sweet sorrow. Mas muito bom. Muito bom, como sempre. Sempre curto e grosso e direto ao ponto. Pode ser curto, mas mostra que veio sempre. Sherlock é sempre um show à parte. Verdade. E semana que vem a gente vai estar aqui de novo pra falar da season finale. Tá bom, gente? Tchauzinho.